problema é todo completo, né? A gravação aqui já deu pau, tô pondo outra para fazer, tá? Então é o celular, a gravação, hoje tá muito bom hoje. Né? Mas não se preocupem, que tudo dá certo. Perguntas para eu deixar vocês fazerem o exercício? Sim, não, talvez. Tudo bem, gente. Então tá aí, dá uns 40 minutos aí para vocês fazerem e aí a gente volta fazendo a correção. E já deixei no jeito aqui a correção, ó. Carinha dela aqui, ó. Aí, ó. Só não vou deixar aí, né? Deixei aí no jeito a correção para vocês, tá? E aqui é esse que você comentou agora, Elvis. Mas enfim, vamos pensar um pouco e aí a gente volta a conversar daqui a pouco, certo? Beleza, professor. Beleza. Beleza, meninos. Qualquer coisa é só chamar aí que tô por aqui, viu?
Bom, gente, voltar aqui para nossa resolução, né? E aí, tentaram? Quais as dificuldades que encontraram? Estão ouvindo? Sim, aparentemente, professor, eu respondi tudo, né? Mas só não sei se está certo. Não, vamos lá, vamos juntos aqui. Bom, vamos primeiro às teóricas, né? Tá, ali. O que é potência elétrica e qual a sua fórmula, né? Existem inúmeras formas, né, de nós falarmos o que é potência elétrica. Eu gosto de entender que a potência elétrica é efetivamente você vendo a energia elétrica sendo transformada em algum outro tipo de energia e isso se demonstra através da sua potência, tá? Então eu gosto de entender potência elétrica dessa forma. Nós, lendo nossos materiais de apoio, seja a apostila da escola ou esse material que eu compartilhei hoje com vocês aqui no EAD Box, vocês vão chegar nesse entendimento. E a fórmula é aquela: potência igual tensão vezes corrente, tá? Então, bem tranquilo a fórmula, sem maiores problemas. O que é potência ativa e o que é potência reativa? Potência ativa é aquela potência que se transforma numa energia térmica, se transforma numa energia mecânica, se transforma numa energia luminosa. Essa é a potência ativa, que inclusive é a potência que nós trabalhamos nas instalações elétricas prediais. Potência reativa. O que é potência reativa? É aquela potência que gera uma parcela, um campo eletromagnético. E nós enxergamos esse tipo de potência em transformadores, em motores, que os nossos colegas de eletrotécnica trabalham com esse tipo de potência, mais no dia a dia do que nós, que estamos aqui atrelados, basicamente, a NBR 5410, e assim será até a conclusão de nosso curso. O que é fator de potência? O fator de potência dentro da potência ativa, ele vai determinar o quanto daquela potência está sendo utilizado ou não. E aí, determinado pela NBR 5410, e aí eu até deixei separado aqui na nossa apostila da escola, fala
aqui também do fator de potência. Existem outros fatores de potência, tá? Por exemplo, aqui tem o 0,95 para circuito de distribuição, mas nós vamos trabalhar apenas com dois, o fator de potência 1 para iluminação e o fator de potência 0,80 para tomadas, tá? E circuitos independentes. Ou seja, o que está dizendo aí? Que daquela potência ativa, eu pego a minha potência aparente e multiplico pelo seu fator de potência. Se eu estou falando de tomadas, eu estou falando que a potência ativa ela é menor do que a potência aparente, né? Eu estou considerando apenas 80% dela. E é o que a gente tem que ter em mente. Quando a gente trabalha com tomadas, a gente considera 80% dessa potência. E quando a gente trabalha com iluminação, a gente considera 100% dessa potência aparente como sendo sua potência ativa. Isso está bem colocado, bem explicitado aqui nesse quadro aqui, né? Potência aparente, a gente já viu que ela é a ativa mais a reativa. No nosso caso, a gente não tem reativa, então é só a nossa potência ativa. Então, no caso, a nossa potência ativa ela é igual à nossa potência aparente, só que no caso para tomadas, a gente considera 80%, e no caso de iluminação, como ela no valor total. E aí vem os exemplos. A gente consegue enxergar isso melhor, né? No exercício 5, eu estou falando aí, eu tenho um circuito de tomadas com potência aparente de 8.000 volt-amperes. Qual será a sua potência ativa? Eu pego 8.000, multiplico por 0,8, ou seja, 80%, 6.400 watts, tá? Então, a potência para efeitos de cálculo desse circuito de tomada, eu considero 6.400 watts, tá? Eu estou falando que eu estou tendo uma perda de 20%. Isso a NBR 5410 pede para que façamos isso. Questão 7. Eu tenho um outro circuito, né? Questão 6. Eu tenho um circuito de iluminação com potência aparente de 7.500 volt-amperes. Qual será a sua potência ativa? A potência ativa será 7.500 vezes 1, que é o fator de potência para a iluminação, igual 7.500 watts, 7.500 volt-amperes. Para efeitos práticos não importa muito, aí no caso a unidade, né? Watts e volt-amperes são quase que a mesma coisa. Então, usei aí o fator de potência 1, não tive nenhuma perda, chego no mesmo valor de 7.500 watts. Questão agora sim a 7, né? Vamos ler o enunciado, aí eu abro aqui o que eu rabisquei, né? A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas. A potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por cada quilowatt-hora consumido, determine o custo mensal da energia elétrica para essa residência. Bom, tá aqui o exercício. Deixa eu ver se eu dou uma aumentada aqui. Certo. Então, primeira coisa, né, que a gente vai ver lá no fundo, eu já coloquei aqui em cima. Isso aqui eu coloquei, a gente nem usa, né, a fórmula da potência, tá? Tinha colocado a mais, acabei rabiscando. A primeira coisa que a gente vai usar lá embaixo. Cada quilowatt-hora eu pago 50 centavos. Então, quanto que eu vou pagar do consumo de energia dessa residência, né?
Então eu tenho que saber quanto que cada um desses itens estão consumindo, né? Então lá, o chuveiro, que é até o que a gente falou lá no exemplo. Chuveiro, 5.500 watts são 5,5 quilowatts. Estou dividindo por 1.000. Vezes 30 horas, o chuveiro ele gasta 165 kWh. Se eu multiplico quilowatt por hora, chego na unidade quilowatt-hora. O ferro de passar roupa, ele está falando lá no enunciado 1.000 watts. 1.000 watts. Perdão, ele está falando... isso, exato, 1.000 watts. 1.000 watts, 1 kW. 10 horas, 1 vezes 10, 10 kWh. É o que o ferro gasta no mês. Então eu vou guardando aqui do lado. Geladeira. Geladeira está falando 500 watts. Dividir 500 por 1.000, meio quilowatt. Meio quilowatt vezes as 720 horas do mês, né? Eu não desligo a geladeira, né? Ela fica ali trabalhando todas as horas do mês. Chego em 360 kWh. Lâmpadas. Todas as lâmpadas, tá? Eu já abreviei aqui um pouco, né? O que eu fiz? Deixa eu voltar lá no enunciado. Lâmpadas. Eu tenho 10 lâmpadas e cada uma gastando 100 watts. 10 vezes 100, 1.000. 1.000 watts. 1.000 watts é 1 kW. 1 kW vezes 120, que é a quantidade de horas, né, que elas estão ligadas. 120 kWh. Aqui eu já tenho as 10 lâmpadas, tá? Eu abreviei aqui. Então eu tenho 1 vezes 120, 120 kWh. A TV, a mesma coisa, né? Eram 2 TVs, né? Então vamos voltar lá, ver se eram 2 mesmo. 2 TVs. 2 TVs, cada uma 90 watts. 90 vezes 2, 180. 180 dividido por 1.000, 0,18. 0,18 vezes 20, que é a quantidade de horas, 3,6 kWh de consumo dessas 2 TVs no mês. Somo todo mundo, eu chego no que tem lá na minha conta de quanto você gastou de quilowatts-hora mês, né? Cheguei aqui em 658,6 kWh. Eu quero saber quanto vale isso, sendo que 1 kWh vale 50 centavos. Cruzo, chego num X de R$ 329,30. Ou seja, com esses equipamentos, com essa quantidade de horas de cada equipamento de sua utilização, e sabendo que 1 kWh vale 50 centavos, quanto que eu gastei no mês para essa realidade? Faço essa regra de 3 no final, chego nesse valor de R$ 329,30. Dúvidas? Agora não. Eu só mudei, professor, que de vez eu fui colocar para quilowatts, eu coloquei em watts, eu só converti no resultado final. Não, tranquilo. E aí chegou na mesma coisa, sem problema. Os demais... Bom. Beleza, saquei. Beleza. É uma casa que gasta bem, né? Deu pra... gastou bem aqui. Se bem que 50 centavos foi um valor aleatório, tá? Não faço ideia quanto que as concessionárias estão cobrando, né? Mas, se eu não me engano, vem na própria conta de luz, vem escrito. Depois
Bom a gente até dar uma olhada. O próximo, estou perdido nas abas aqui hoje, né? Pronto. O próximo, explique o motivo de usarmos em geral tensão de 220 volts na instalação de chuveiros elétricos residenciais. Demonstre os cálculos. Bom, vamos aqui para os cálculos primeiro. Tá aqui. E aí eu até falei aqui para vocês, né? Corrente e tensão relacionada à potência, né? Potência, aqui sim eu uso a fórmula da potência, igual tensão vezes corrente. Bom, digamos que eu tenho aquele mesmo chuveiro de 5.500 watts em 220 volts. 5.500 igual 220 vezes corrente. Isolo a corrente. 5.500 dividido por 220 igual 25 amperes. Ou seja, eu preciso de uma circuitação, de um cabeamento e de um disjuntor de 25 amperes para poder atender esse chuveiro de 5.500 watts numa ligação de 220 volts. Agora, se fosse uma ligação de 110 volts, esse mesmo chuveiro, a conta é a mesma, o que muda é apenas o 110. Isolo aqui a corrente, 5.500 dividido por 110 igual 50 amperes. Opa, o que aconteceu aí? É o dobro, né? Aquilo que vocês até comentaram antes de nós fazermos os exercícios. Se eu estou diminuindo a tensão, eu tenho que aumentar a amperagem para poder atender aquele equipamento com a mesma potência. Como? A gente falou isso na aula passada e na primeira aula. Os cabeamentos, eles são determinados de acordo com a corrente, com a amperagem. Então, se eu tenho uma corrente maior, eu tenho uma quantidade maior de elétrons que passam lá, eu preciso de um cabeamento maior. Isso a gente vai ver também mais para frente. Logo, se é maior, é mais matéria-prima. Se é mais matéria-prima, é mais gasto. Se é mais gasto, fica mais oneroso. Logo, respondendo à questão, eu utilizo uma tensão mais alta, que nós temos em residência 220 volts, para chuveiros elétricos, justamente para que eu tenha economia. Como? Que eu tenha cabeamentos com espessura menor, que eu tenha disjuntores com carga de amperagem menor para instalação de chuveiros elétricos. Porque se eu utilizasse uma instalação de 110 para um chuveiro elétrico, eu teria que ter um cabeamento e um disjuntor mais robusto, né? Mais parrudo, uma fiação, um cabeamento mais espesso e um disjuntor de maior carga. E isso encareceria a minha instalação. Imagine que você está fazendo uma instalação elétrica de um edifício, né? Com tantas unidades habitacionais, você multiplicando isso por 20, por 200, por 300 unidades familiares, isso daí se tornaria muito mais oneroso para a nossa obra. Então, a resposta da questão é por economia, né? Eu estou utilizando insumos, né? Menos espessos, de menor carga, para que atenda a mesma potência de chuveiro. Certo? E aqui o cálculo é só para demonstrar. O cálculo ele nos mostra, né? Ele deixa bem claro aqui, né? Tensão de 220 volts, um disjuntor de 25 amperes. Tensão de 110 volts, um disjuntor que é o dobro, né? 50 amperes. Então eu estou meio que dobrando, né? Tudo, né? Não necessariamente dobrar o valor, mas com certeza encarecer
também muito mais essa minha instalação desse circuito do meu chuveiro elétrico. Perguntas dessa questão? Bom, e a 9 eu não fiz, eu não fiz o rascunho aqui, mas vamos fazer juntos aqui, né? Deixa eu abrir aqui uma planilha de Word. E aí a gente faz ela junta aqui. A 9 é muito parecida com essa da tabela, né, da 7, mas é até mais simplificada, porque a gente não está falando no tocante de valor. A gente está falando só da questão mesmo, da energização, né, a quantidade de quilowatts-hora que está sendo utilizada. Então, no enunciado, o que a gente fala no enunciado, né? A gente fala o seguinte: eu tenho um chuveiro elétrico de uma residência com potência equivalente a 5.000 watts. Sabendo que nessa casa moram 5 pessoas e que cada uma toma 2 banhos diários de 15 minutos, determina o consumo de energia elétrica mensal em quilowatts-hora desse chuveiro. Bom, eu tenho 5 pessoas. Cada uma toma 2 banhos de 15 minutos. Então, cada uma tem meia hora de banho, né? Se cada uma tem meia hora de banho, são 5 pessoas. 5 vezes 5, 25. Eu tenho 2 horas e meia de banho, né? Vamos pôr isso aqui no papel. Eu tenho meia hora para cada uma, né? Meia hora vezes 5 pessoas. Igual 2 horas e meia. Dia, né? 2 horas e meia por dia que esse chuveiro fica ligado. Mas é no mês, né? Então eu quero saber no mês, né? No mês quanto que fica ligado, né? No mês, considerando o mês com 30 dias, vai ser 2,5 vezes 30. 2,5 vezes 30 dá... Deixa eu fazer aqui também com vocês. 75 horas que esse chuveiro fica ligado por mês. Chuveiro de 5.000, né? 5.000 watts ou 5.500? 5.000, né? 5.500, professor. 5.500? Tá. Vou voltar já pro rascunho, então. 5.500 watts são 5,5 quilowatts. Eu já divido antes. Não tem problema dividir depois. Então, 5,5 quilowatts vezes 75. Eu chego em 412,5 quilowatts. Ora, chegaram nesse resultado? Ou eu fiz alguma coisa errada aqui? Por que você colocou 5,5 aí? É 5, né? Porque é 500 watts. É, porque Não é, vocês me falaram aí que era 5,5. Aí eu não fui ver. É 5 ou 5,5? é 5 aqui pra mim. Vamos ver no enunciado aqui, então. Melhor. 5. Vocês me sopraram errado. 5.000. É, porque aqui é 5.000, pô. Beleza, então tudo bem, não tem problema. Se fosse 5.500, a potência, 5,5. Não é? 5. 5 vezes 75. 5 vezes 75
375. 375 kWh. Ou seja, na realidade que foi exposta aí, esse chuveiro ele consome por mês 375 kWh. É o que vai vir lá na sua conta de luz, tá? Como consumo. Belo consumo, hein? Belíssimo consumo. Expresso em reais. Aí é a tristeza da família, né? Mas aí não foi perguntado isso. Isso a gente só imagina. Bom, gente, o que eu tinha para hoje era isso. Perguntas? Bom, vejam que instalações... Ok, Oi? tudo ok por enquanto. Vejam que instalações elétricas, gente, ela é bem tranquila assim, tá? Não tem grandes percalços, não. Oi? No caso aí no 9 aí é 15 minutos. Não tem problema se eu coloquei 0,5, não era para ser 0,30? É porque eu tô pondo em hora, né? Meia Ah, hora. tá. Meia hora, 0,5. Lembra que eu falei daquela questão da pegadinha? Se eu coloco 0,3, 0,3 não é 30 minutos, né? Tá. 0,3 não é meia hora. Meia hora uma hora é inteiro, né? Meia hora é 0,5. Tá ok. Aí essa é a pequena armadilha que tinha aí, era essa. Ah, Certo? tá certo. Na próxima aula a gente vai continuar com alguns outros exercícios de potência. E aí a semana que vem a gente já vai entrar com esse capítulo aqui. Eu estava até falando com o Paulo ontem, ele deve ter comentado com vocês, de como que a gente vai fazer, porque ele está dando a parte de desenho, né, tal. Só que, efetivamente, para ele entrar com um desenho de instalação elétrica, vocês precisam disso aqui, né? Que é previsão de cargas. E previsão de cargas a gente vai começar a entrar na semana que vem. Como que é feita essas previsões de carga para cada ambiente, né, da casa? E aí a gente pode usar aqui essa plantinha aqui na minha parte teórica para explicar a da apostila ou a do material que eu disponibilizei hoje para vocês. E aí, o que a gente vai fazer, né? Vou dar uma pincelada, assim. É legal essa parte de instalações elétricas, porque você sabe qual que é a potência de iluminação, qual que é a potência de tomadas que você tem que ter por circuito, por ambiente. E você vai chegar numa potência geral, né, da sua residência. E é essa potência que vai determinar, lembra lá as primeiras coisas que a gente viu? Se a sua ligação é monofásica, bifásica ou trifásica. 90% do que tem por aí, que é o nicho residencial, bifásico, tá? E aí a gente entra com tomada de uso específico. O que é tomada de uso específico? Os circuitos de tomada normal, que são as tomadas de uso geral, os circuitos de iluminação. E é isso daí até o final do curso, basicamente. E lá no final, quando a gente estiver entrando em dezembro, a gente ainda brinca um pouco com ligação de interruptor, ligação de tomada, como onde vão os plugs de fiação, né? Onde entra a minha fase, meu neutro, meu retorno. Tudo isso a gente brinca aqui um pouco dessa forma que a gente vem trabalhando. Então, até mesmo por isso que eu vou cadenciando um pouco mais a aula. A gente vai ter novembro todinho para ver essa questão aí de previsão de carga. Dentro dessas previsões de carga, vocês vão ver como é feita a distribuição em forma de desenho. Aí, isso que eu estava conversando com o Paulo ontem, né? E essa é a disciplina de instalações elétricas prediais, tá? É bem interessante essa parte aqui, é bem bacana de ser feita. Bom, gente, o que eu tinha preparado para hoje é isso. Se não houver perguntas, boa noite e, enfim, por conta do problema lá do meu celular,
a presença, a nossa turma aqui não é uma turma grande, né? Depois eu lanço a presença de vocês. Eu já vi todos aqui que estão presentes. Tá bom, gente? Então, tendo dúvidas, perguntem. Se não, até quinta-feira. E não esqueçam de sanar as dúvidas aí que vocês levantaram a questão da utilização do EAD Box, tá? Lembrando que esse é nosso canal de comunicação para efeito de composição de nota. E vamos indo juntos aí, que ainda tem um bom caminho aí até dezembro, né? A gente tem bastante coisa aí para trabalhar junto. Vamos indo aí juntos. Quinta-feira eu vou muito provavelmente que eu também não mande pelo meu WhatsApp, porque não estou muito afim de gastar dinheiro com celular. Então não sei quando que eu vou ver amanhã já se dá para arrumar, mas enfim. Vamos ver o andamento aí. A gente vai falando aí pelos nossos canais de comunicação, não o que eu mando no WhatsApp, mas o que eu mando lá pelo Classroom, que não é mais a plataforma ativa. Mas eu também já falei aqui com algumas das meninas aqui da escola, elas acabam alimentando lá os grupos, e aí a gente consegue quinta-feira entrar da mesma forma que nós entramos hoje, tá bom? Então aí agradeço a todos, uma boa noite. Então, professor, não precisa mandar a presença igual estava mandando não, né? Você está pegando aí. Hoje não, tá? Hoje, excepcionalmente, porque eu tô sem o WhatsApp. Tudo bem, professor. Obrigado, boa noite, obrigado. Nada. Beleza, professor? Boa noite aí para todos. Valeu. Boa noite, rapaziada. Boa noite, mestre. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, rapaziada.